Bom dia, queridos e amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e que o Senhor fale conosco nesta manhã, nesse dia, e que experimentemos um pouco mais da graça, da misericórdia e do amor do Senhor. Quero te chamar para que possamos assim fazer então uma meditação no livro de Salmos. Estamos meditando ainda no livro de Salmos e neste dia vamos meditar no Salmo 93, um salmo curto de apenas 5 versículos, mas que fala do poder e a majestade de Deus como aquele que reina sobre todas as coisas. E o salmista diz assim: reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Levanta os rios, ó Senhor, levanta os rios o seu bramido. Levanta os rios o seu fragor. Mas o Senhor, nas alturas, é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, à tua casa convém a santidade. Senhor, para todo sempre. Portanto, este salmo, querido amado irmão, ele nos traz, o salmista nos apresenta o Senhor como aquele que reina e então aponta para o reinado, né? Ele diz aqui então que o Senhor é um rei e que esse rei que se revestiu-se de toda a majestade, que se cingiu de toda a majestade, é um rei que governa, que está no trono e que está governando todas as coisas. Ao contrário do rei humano, que frequentemente estava mudando, né, o trono, o reinado, né, destituindo-se um rei e colocando-se outro, destitui-se um e coloca-se outro. O Senhor é um rei que permanece no trono. E é interessante nós olharmos que o salmista diz que esse rei que permanece no trono, ele permanece desde a antiguidade, ou seja, na eternidade. Deus é autoexistente, então desde que ele existe, ele continua sendo o rei e ele vai continuar sendo o rei, porque o seu reinado não tem fim, ele continua reinando. Além de reinar, o salmista aqui diz: firmou o mundo que não vacila. Então veja que Deus, além de reinar, ele também é um Deus que sustenta, que firmou a terra e que mantém a terra e mantém todas as coisas segundo o seu propósito, segundo a sua vontade. Então, Deus, ele não apenas criou todas as coisas, mas ele é um Deus que sustenta todas as coisas. Ele firmou, todas as coisas estão firmadas exatamente nele. E é por isso que então o salmista diz aqui que levanta os rios, ó Senhor, levanta os rios o seu bramido, levanta os rios o seu fragor. A figura dos rios, aqui nesse contexto, é a figura do caos, é a figura da tragédia, é a figura do problema, da dificuldade, é a figura das coisas que muitas vezes fogem ao nosso controle. Mas o texto vai dizer que a figura do rio, então, é de que ele se levanta aqui desse contexto como tragédia, né? Como
as dificuldades como sendo os problemas. Mas veja que o salmista no verso 4 diz: mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Então esse caos que muitas vezes se levanta, o caos, aquilo que foge ao nosso controle, aquilo que foge da nossa alçada, né? E que muitas vezes nós não encontramos solução, não foge ao controle de Deus. E por mais tenebroso que seja as águas e os mares, por mais alto que seja aqui o bramido dos rios e das águas, Deus continua no controle das coisas. Então, por mais difícil que seja a minha situação, que seja a sua situação, por mais complicado que seja a nossa vida, ou por mais difícil que esteja a nossa vida, essa situação não fugiu do controle do Senhor. A sua vida, a minha vida, ela está no controle de Deus. Nós precisamos confiar nisso. E aí o salmista termina dizendo: fidelíssimos são os teus testemunhos. Então a expressão testemunho aqui é exatamente a ideia de estabilidade. Fidelíssimo é os teus testemunhos, são os teus testemunhos. Estabilidade e a ordem que existe por causa do reino do Senhor. Então, ainda que a gente esteja passando por momentos turbulentos, o Senhor está no controle das coisas e Ele vai estabelecer a ordem, porque fiel são os teus testemunhos, né? A sua palavra, ela permanece a mesma, o seu poder permanece o mesmo, os seus atributos permanecem o mesmo. Deus permanece sendo o mesmo. Então, querido e amado irmão, eu não sei como está a sua vida, não sei como você está vivendo agora, não sei qual a dificuldade que você está enfrentando, ou se você está enfrentando, como diz aqui o texto, levantar o bramido das águas, e as águas estão tentando e quase te sufocando, né? Está sendo quase afogado de tão turbulentas que elas estão. Eu quero te dizer, amado, que Deus está no controle das coisas. Essa pandemia que nós estamos vivendo, Deus está no controle das coisas, porque Ele é o Rei, Ele reina. Reina o Senhor. De eternidade a eternidade, Ele continua sendo o Rei. Ele continua reinando. Você crê nisso? Crê nisso? Se você crê nisso, isso nos traz segurança. É claro, nós não deixamos às vezes de sentir as coisas, né? Muitas vezes a gente não deixa de chorar, muitas vezes a gente não deixa de ficar preocupado, muitas vezes a gente não deixa de buscar, enfim, uma solução para as coisas, talvez até de forma equivocada, né? Mas nós precisamos acreditar e confiar no Senhor. Então, não se desespere, não entre em desespero. O Senhor continua sustentando todas as coisas. Ele firmou o mundo. Então Ele continua tendo todas as coisas sob os teus cuidados, aqui na palma da sua mão. Ele continua guardando e exatamente conduzindo a história segundo o seu propósito, segundo o seu querer. Creia nisso, confia nisso. O trono do Senhor, Ele permanece para sempre.
O Senhor estabeleceu esse trono e Ele continua no trono, reinando e governando todas as coisas. Que você creia nisso e creiamos nisso, no nome de Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus faça resplandecer sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Fica com Deus. Amém.